Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bom, no capítulo 5 de Mateus, o evangelista Mateus, o Levi, né? Ele era um dos discípulos, ele escreve esse evangelho aos judeus. Ele descreve aqui o sermão de Cristo, o sermão da montanha, e é algo sensacional, né? Porque esse sermão da montanha inicia aqui no capítulo 5, falando das beatitudes, né? Das bem-aventuranças. A partir do versículo 13 é descrito Jesus, né? A fala de Jesus, dizendo que os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. E a partir do versículo 17, o próprio Cristo ele começa a falar do cumprimento da lei dos profetas. Aqui ele exige algo muito maior. Ele diz que não veio destruir a lei, mas que ele veio abrogar, né? E que ele não veio abrogar, né, a lei, mas sim cumprir a lei. E ele passa a exigir muito mais a partir desses versículos. É claro que não tem como a gente analisar versículo por versículo, mas ele diz para a gente cortar. Aqui tem uma analogia muito forte, né? Ele fala, ó, se a tua mão direita te faz escandalizar, arranque ela. Então ele diz para nós cortarmos o mal pela raiz, né? Então o pecado a gente não pode aceitar de maneira nenhuma. Ele vem falando sobre vários assuntos, né? Importantíssimo, e é difícil demais, né, viver dessa forma, a não ser que a gente esteja de fato com a nossa vida em Cristo. Aí sim a gente consegue agir dessa maneira, né? Porque esse versículo 44 e os versículos antes e depois aqui são extremamente difíceis, né, de serem praticados, porque olha aqui o versículo 41 diz assim, ó, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, ele fala da gente não reagir, né, não agir de forma agressiva, que normalmente é natural. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, ó, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Aí ele entra nesse versículo 44 e diz, né? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso aqui é extremamente difícil, porque amar inimigo, geralmente o inimigo a gente quer que ele, né, se dê mal. Mas a Bíblia diz, né, aqui nesse sentido de inimigo, não é Satanás, não é as pessoas, né? Então nós não podemos desejar o mal para as pessoas, porque a gente sabe que quem age por trás das pessoas, né? Até o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios que o nosso inimigo, nós não lutamos contra carne e sangue, né? Nós não lutamos contra pessoas, mas sim principados e potestades. Aqui ele diz, né? Amai os vossos inimigos, aquelas pessoas que não nos querem bem, que são nossos adversários, né? A gente conhece algumas pessoas que às vezes tentam fazer o mal, não vivem, né? Não gostam da gente, então ele está se referindo a esse tipo de pessoa. E ele diz, bendizei os que vos maldizem. Então tem muitas pessoas que a gente sabe que fala mal da gente, que não gosta da gente. E fazei o bem aos que vos odeiam. Então, um cristão transformado, ele consegue viver desse jeito porque ele está em Cristo, né? Ele vive para agradar a Deus. E Deus orienta, o próprio Jesus orientou isso e disse que nós precisamos viver dessa maneira. E orar pelas pessoas que nos maltratam e nos perseguem, né? Então, isso é extremamente complicado, difícil. Mas quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos viver em paz e fazer tudo isso, né, de forma natural, de forma tranquila. Olha aqui, qual que é a finalidade disso? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, fazendo isso, nós seremos filhos de Deus, né? E Ele faz que o sol se levanta
sobre justo e injusto. Então que Deus abençoe a sua vida e te dê a paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Em nome de Jesus.